recebemos o advogado e professor titular de Direito Processual Penal da PUC do Rio Grande do Sul, Aury Lopes Júnior. Seja muito bem-vindo, vou lhe chamar de professor, porque vai nos ensinar aqui bastante com relação ao processo em curso. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Um prazer estar com vocês. Me referindo ao senhor aqui como professor, já para nos explicar, olhando o teor dessa denúncia, primeiro olhar para a robustez, o que foi apresentado até aqui. Português bem claro para quem está nos acompanhando. Afinal, essa denúncia foi bem feita, professor, numa escala de 0 a 10, o quão robusto é o que foi apresentado pelo Procurador-Geral da República? Bom, primeira coisa, são 272 páginas que não estão isoladas, ou seja, existe um inquérito policial antes feito pela Polícia Federal, existe aquele relatório da Polícia Federal que nós já comentamos aqui com mais de 800 páginas, então esses são os elementos que vêm por trás dessa denúncia, então ela não está sozinha ali, existe todo um conjunto de elementos de investigação já feitos. A denúncia, ela é coerente, ela descreve claramente os fatos, não concordo com o argumento de que ela seria uma denúncia inepta. Uma denúncia inepta é aquela que você não compreende a imputação, é aquela que você não compreende, que não é lógica, que não é coerente. A denúncia aqui, ela, se vai ser comprovado o que ela está alegando ou não, é outro aspecto, mas que ela é coerente, ela cumpre os requisitos formais perfeitamente. Tem elementos indiciários para sustentar essa denúncia, porque também as pessoas precisam entender o seguinte, para você condenar alguém, você exige um nível de suficiência probatória, de robustez de provas. Mas o que nós estamos falando agora não é uma condenação ou absolvição, é apenas se nós vamos receber ou não uma acusação. E o sistema jurídico brasileiro se contenta, e isso é normal, que para receber uma acusação você precisa muito menos provas do que para condenar. Significa dizer o quê? Para que eu possa acusar alguém e essa denúncia ser recebida, eu preciso ter indícios razoáveis de autoria e, em tese, da prática de crimes. E isso existe. Agora, se esses indícios depois vão se comprovar no processo, com um nível de suficiência, de convencimento, de robustez, de concretude, para justificar uma condenação, é uma outra dimensão. Então, em suma, para acusar e para receber essa acusação, que ainda vai ser discutido, me parece que nós temos elementos, sim, bastante robustos e suficientes. E todos querem fazer perguntas para você. Eu já passo a palavra ao Pedro Duran, que foi justamente quem viabilizou essa conversa. Por favor, Pedro. Obrigado, Carol. Obrigado, doutor, pela conversa com a gente aqui no Novo Dia. Eu queria trazer um pouco do que dizem aqueles que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E queria a tua leitura sobre a força dos argumentos de defesa do ex-presidente. Porque, evidentemente, a gente está falando de um processo que tem alguns elementos novos, como esses crimes que são atribuídos ao ex-presidente, a outras figuras, que são crimes que não têm uma vasta jurisprudência no mundo jurídico, algumas coisas novas e tudo mais. Mas, em suma, o que dizem os defensores do Bolsonaro é que não teve golpe de Estado, ele não sabia do plano, ele não participou do plano, ele seria traído pelos militares, não tem nenhum ato dele contra o Estado Democrático de Direito que tenha ficado claro, ele respeitou o resultado da eleição. Esses argumentos, na tua avaliação, eles se sustentariam numa defesa no STF, que é um órgão, um tribunal que já balizou várias dessas decisões tomadas pelo ministro Moraes nesse processo? Então, Pedro, as defesas têm todo o direito de refutar essa acusação, de resistir a essa acusação. Então, perfeitamente válido todos os argumentos que estão trazendo. Agora, com certeza, são argumentos que demandam uma discussão sobre suficiência probatória, sobre prova. E isso é o que vai ser feito no processo. Agora, nesse momento, a discussão é: essa denúncia se sustenta para ser recebida ou não? Me parece que existem elementos, sim, suficientes. Nós estamos vendo diariamente pessoas sendo acusadas e denúncias sendo recebidas com muito menos prova até do que aquilo que aqui está. Então, sim, podemos começar. Agora, se vai ficar suficientemente comprovado que ele tinha conhecimento, que ele deu ordem, que ele participou de reuniões, que ele participou ativamente nesses vários crimes, é algo a ser feito na instrução. Realmente, alguns crimes são novos, não existe uma jurisprudência consolidada, mas o Supremo já condenou várias pessoas, já se manifestou várias vezes sobre esses crimes de tentativa de golpe de Estado, e sempre frisando que o tipo penal
O que se criminaliza é exatamente tentar depor um governo legitimamente eleito, tentar dar o golpe, tentar desestabilizar, tentar destruir instituições democráticas. Porque, efetivamente, se isso fosse realizado plenamente, bom, não haveria crime, porque também não haveria quem julgasse, não haveria essa situação toda. O tipo penal se contenta com tentar. E a discussão vai ser essa. Tentaram, praticaram atos que tendencialmente levariam aquilo ali ser efetivados? Bom, essa é a grande discussão. Agora me parece, Pedro, que existem outros argumentos que as defesas vão trazer e que também são interessantes. A própria competência ou não do Supremo Tribunal Federal para julgar essa ação, eu até acredito que o Supremo vai manter a posição de que é competente, mas é uma discussão complexa. Por que esse processo está lá? Se nós considerarmos que ninguém ali, por exemplo, é um ex-presidente, não é um atual presidente, a jurisprudência do Supremo vinha até então afirmando que o Supremo só julga quem tem o cargo e comete o crime durante o exercício do cargo e tem a atualidade do exercício do cargo. O Supremo já vem revisando devagar essa posição, flexibilizando. Vai ter que flexibilizar agora para poder julgar. Temos o problema da própria suspeição, em tese, já alegada, que vai voltar à pauta do ministro Alexandre. Não só porque foi mencionado nessa investigação toda como sendo um possível alvo, mas também por tudo aquilo que ele já atuou como julgador. Será que ele teria imparcialidade? Não haveria pré-julgamento? Isso vai ser trazido. Então, tem questões ali importantes ainda de aspectos processuais, além da tese. Não pratiquei o crime. Basília Rodrigues. Oi, doutor, muito bem. Obrigada, viu, pela sua participação aqui nessa entrevista no nosso Novo Dia. Minha pergunta é bem simples, tem sempre a contextualização, mas a pergunta é possível apresentar recurso para que o julgamento saia da turma e vá para o plenário do Supremo Tribunal Federal? A contextualização disso tudo é que não tem como encarar a cobertura deste caso sem lembrar do que foi o mensalão. Em 2012, um julgamento diariamente exaustivo ali no plenário do Supremo de 6 meses. A gente acompanhou ali o julgamento caso a caso, crime a crime, dosimetria, enfim, prendendo as atenções do Brasil literalmente na tela da TV. Agora você tem a perspectiva de julgamento mesmo na comissão e não mais em plenário. E os advogados dizem, não, a gente vai levar para plenário, porque lá na comissão, na turma, a primeira turma só tem ministros indicados por outros presidentes e não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Indo para plenário, você abriria o jogo, né? Colocaria os 11 ministros para essa votação. Na sua avaliação, juridicamente falando, tem como tirar o caso da turma e mandar para o plenário? A pergunta é muito interessante e, claro, vai ser com certeza um ponto muito discutido. As defesas vão fazer, está no espaço delas, está correto, elas vão tentar tirar da turma e levar a plenário. Mas eu sou um pouco cético em relação a essa tese, por quê? Porque depois do caso, famoso caso do mensalão, o Supremo deixou muito claro que não quer mais que o plenário se ocupe de um único processo. Ou seja, o mensalão já foi digamos que um evento traumático em termos de julgamento, porque o Supremo Tribunal Federal parou integralmente, todo ele, para fazer o julgamento de uma única ação. Por isso que depois do mensalão, nós tivemos uma mudança, inclusive, no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, para separar e dizer, não, quem vai julgar ações penais originárias vão ser as turmas, a primeira turma ou a segunda turma. Inclusive para permitir que depois disso, se nós tivermos algum tipo de recurso, embargo de divergência, algo do gênero, que esse recurso seja julgado, então, pelo plenário lá no final. Então, objetivamente, vai ser, você tem toda a razão, é uma discussão que está na pauta, mas eu sou um pouco cético. Acredito que o Supremo vai manter a competência da turma e depois, no final, ser condenados, claro, se essa denúncia for recebida, etc., eventuais recursos da decisão da turma que sejam para o órgão plenário. Mas nesse primeiro momento agora, eu acredito que vai ficar na turma sim. Só para encerrar a resposta, o que está sendo feito é o oferecimento de uma denúncia. Agora, o ministro abriu prazo para que as defesas se manifestem, ok, regimental, e depois o ministro então vai levar para a turma, e aí vai ser a turma que vai deliberar ainda se recebe ou se rejeita essa denúncia. E nós estamos falando de uma denúncia, essa é a primeira.
próprio PGR sinaliza que vem mais 4. Ao todo seriam, nesse primeiro momento, 5 denúncias. Nós estamos diante apenas de uma. Só para chamar a atenção das pessoas, muito se mencionou que são 34 acusados, mas, na verdade, não são 34 acusados hoje ainda, que se tenha conhecimento. São 34 indiciados ali, mencionados, imputados, mas essa denúncia de 272 páginas, ela acusa formalmente 8 pessoas. As demais, tudo indica que virão em outras denúncias a continuação. A acusação foi fatiada. Isso afeta, inclusive, Pedro, a questão de pena, por exemplo. Muito se discute pena. É muito difícil falar em pena agora, sabe? Fazer um prognóstico de pena. Mas você ainda tem a influência das outras ações penais que virão, com certeza. Para a gente encerrar essa conversa, Isabel Mega, sua pergunta, por favor. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente, ajudando um pouco a traduzir, né, do que é esse juridiquês, que muitas vezes a gente mesmo tem uma certa dificuldade, então é ótimo ter a tecla SAP de vocês por aqui. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você encerrou sua fala, professor, o ponto do fatiamento. O que o senhor vê de estratégia da Procuradoria-Geral da República ao adotar esse caminho e o que isso pode representar de estratégia do ponto de vista das defesas? A gente ter vários desses processos correndo ao mesmo tempo, caso de fato esse seja o cenário, dá palco para que uma defesa possa pedir nulidade do processo em relação ao que for acompanhando de outros processos, de eventuais réus na ação penal, quando de fato a gente tiver a abertura dela, professor? Então, é exatamente isso, é como você mencionou muito bem. É uma questão de estratégia, mas no sentido lícito da coisa. O sistema admite isso. Eu, particularmente, escrevo sobre processo penal há muitos anos e eu nunca fui favorável, sempre fui contrário à questão do fatiamento por uma questão jurídica, de indivisibilidade, de que todos têm que ser acusados, todos aqueles que se relacionam no mesmo processo. Agora, é preciso reconhecer que se você oferecesse uma denúncia única agora, com 34 denunciados formais e mais aproximadamente 5 fatos, 5 crimes para cada um pouco mais, um pouco menos, você teria um maxi-processo. Maxi-processo são esses processos gigantescos que tem uma tramitação bastante pesada, custosa, demorada. Então, o fatiar pode ser para facilitar a tramitação, em termos de facilitar a instrução, também facilita a questão probatória e é algo que o nosso sistema tolera. O Supremo já admitiu várias vezes no passado que a acusação fosse fatiada, separada por núcleos, por exemplo. Então, isso não é novidade. Claro que as defesas podem alegar, sim, que isso viola uma regra básica de conexão, que seria reunir todas as pessoas e todos os fatos num único processo. Temos essa discussão a ser travada ainda, com certeza, mas me parece que o Supremo vai manter a sua posição. Ele vai manter a sua posição no sentido de que pode haver o fatiamento, que as denúncias podem ser oferecidas de forma paralela. Claro, nós vamos ter vários processos tramitando, vamos ter decisões aqui, decisões diferentes ali, talvez. Vamos ver até que ponto uma influencia na outra. Vamos ter aquilo que nós, na advocacia, chamamos de um efeito bola de neve, que é complicado até em termos defensivos. Você se defende um processo, aí vem uma nova acusação, você defende a nova acusação, vem uma nova acusação. Isso é, para a defesa, algo penoso, custoso, mas faz parte do nosso sistema jurídico. Aurim Lopes Júnior, advogado e professor titular de Direito Processual Penal da PUC do Rio Grande do Sul, nessa conversa aqui conosco. Mais uma vez, Aurim, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Prazer estar com vocês, muito obrigado.